Bonita é a vida, é bonita e é bonita, independente do lugar. Laraiá, laiá. Bonita é a vida, é bonita e é bonita, é só saber amar. Lalaiá, laiá, saber amar. Lalaiá, laiá, saber amar. Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura, mesmo que pareça insano acreditar? Me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura, mesmo sem palavra alguma pra falar. Meu amor, a vida passa num instante, e um instante é muito pouco pra sonhar. Quando a gente ama, simplesmente ama, e é impossível explicar. Quando a gente ama, simplesmente ama, e é impossível explicar. Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura, mesmo que pareça insano acreditar? Me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura, mesmo sem palavra alguma pra falar. Meu amor, a vida passa num instante, e um instante é muito pouco pra sonhar. Quando a gente ama, simplesmente ama, e é impossível explicar. Quando a gente ama, simplesmente ama, e é impossível explicar. Quando a gente ama, simplesmente ama. E assim, Senhor, na alegria desse dia, em que o Senhor nos permite mais uma vez fazermos parte da história do progresso da humanidade, como também do progresso íntimo, particular. Muito obrigada, Senhor, por nos ensinar que o amor está acima de tudo
E todo ser destituído de amor não passa de uma máquina manipulável, sem vontade própria, sem escolhas. Nós somos feitos de amor. Os filhos de Deus são feitos de amor. E por amor estamos aqui, Senhor, para relembrar os teus feitos, os teus ensinamentos, o teu amor profundo por toda a humanidade, por cada um de nós. E mesmo, Senhor, que não estejamos de acordo com muitas coisas que vemos, que sentimos, que observamos, é nosso dever amar e compreender. Pois dependendo do nosso olhar, do nosso entendimento, vamos traçando caminhos para outros orbes, onde o amor se fará mais latente, mais presente. Cada um vai se situando neste universo infinito, com as próprias mãos, com os próprios pés, marcados pelos nossos desejos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas escolhas. Então, nós vos agradecemos, Senhor, por estarmos aqui hoje, escolhendo falar do amor, sentir o amor, e em breve tempo, com certeza, viver também esse amor. Que o Senhor nos abençoe a cada um que se esforça para essa melhoria íntima, pois não é fácil. O mundo é muito convidativo, é muito colorido, e nós nos deixamos influenciar muito. Os nossos defeitos às vezes falam mais alto que nossas virtudes. E acostumando-nos, Senhor, com as facilidades momentâneas, nos esquecemos do porvir, das estrelas, da imensidão que nos cerca, dos destinos que tomaremos. E assim, humildemente, pedimos que continue nos observando, nos oportunizando, nos guardando. Muito obrigada por toda a proteção. Muito obrigada a todos os mentores espirituais que não se cansam de nós, que com tanto amor cuidam de nós como filhos diletos. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por tanto amor, por tanta luz. Obrigada, Jerônimo Mendonça, Chico Xavier, Dr. Bezerra de Menezes, Irmão José, Padrinho Batuíra, tantos outros amigos queridos, anônimos. Vamos saudar também todos os espíritos que já estão aqui conosco, aqui sentadinhos, observando, ouvindo, alguns muito emocionados, outros curiosos. E nós, Senhor, como protagonistas dessa grande peça, desse grande teatro da vida, estamos treinando, Senhor, para um dia vivermos como heróis de nós mesmos, vencendo a nós mesmos, vencendo as nossas dificuldades. Que o Senhor nos abençoe, como sempre fez, sem medidas. Quando a gente ama, simplesmente ama, e é impossível explicar. Quando a gente ama, simplesmente ama, e é impossível explicar. Quando a gente ama, simplesmente ama. Muito bom dia, porque aqui para nós é uma manhã ensolarada, cheio de passarinhos, de brisa, de formiguinhas, de aranhinhas, de florzinhas,
passarinhos de todas as qualidades. Mas boa tarde, boa noite, seja bem-vindo para mais um dia onde temos que aperfeiçoarmos, né, as nossas competências emocionais, sentimentais, psicológicas, para que a gente se desenvolva, né, como seres humanos capazes de escolher ainda, né, com essa capacidade ainda de escolha. Não nos foi tirado o livre-arbítrio ainda, mesmo que cerceado. A gente dar valor a essa vida e procurar ser melhor a cada dia, pois nós sabemos de quantos seres estão aí por esse universo afora, né? Algemados, castrados, impossibilitados de qualquer sentimento, apenas existem para realizar feitos, o intelecto, a inteligência muito desenvolvida e nenhum sentimento, porque lhes foi tirado para que fossem manipulados pelas trevas. Graças a Deus, Jesus é o nosso Mestre, Deus é o nosso Pai, e nós estamos aqui com essa condição de escolhermos, né? Eu escolhi estar aqui agora, ninguém me obrigou, graças a Deus. E que vocês também, com certeza, escolheram estar aqui e recebam todas as bênçãos, todo o amor, todo o amparo, e que Deus os abençoe neste momento de oração de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, Alex. Boa vida. Alô, alô, meu povo. Olha nós aqui de novo. Segunda-feira, gente. Manhã de segunda-feira. Aí, para quem está acompanhando a estreia, já é noite de segunda-feira, mas ainda tem um restinho de segunda-feira, né? Mas sejam bem-vindos também aqueles que vêm pela madrugada, amanhã, pela tarde. É por isso que a gente deseja uma boa vida para todos nós. O Eva é o de número 959, né? Hoje, 23 de janeiro de 2023. 23/1/23. Parabéns aos aniversariantes, a todo mundo que está fazendo era aí. Já antecipamos o presente aqui dos anteriores e é o mesmo para vocês. O desejo é de que recebam cada vez mais serviço. E hoje nós vamos entender o quanto é importante aproveitar bem esses serviços, né, que a vida nos oferece como grandes presentes aí. Então, gente, o tema do nosso evangelho de hoje, desencarnação mental. Diferente, né? Mas na verdade não fomos nós quem inventamos esse tema, não. Na verdade nós pegamos emprestado uma expressão utilizada pelo companheiro espiritual que traz a mensagem de hoje aqui, né? O nosso querido Camilo Rodrigues Chaves. E vocês vão entender muito bem, né, como ele empregou essa expressão desencarnação mental. Então, como já foi dito aqui, né, o livro Instruções Psicofônicas, um livro psicografado pelo Chico, é a mensagem escolhida hoje do nosso querido Camilo Rodrigues Chaves. Para uns, Dr. Camilo Rodrigues Chaves, para outros, simplesmente Camilo Chaves. Mas assim, eu considerei bastante interessante dar uma lida, é uma leitura mesmo rápida, né? Porque entender um pouquinho do que foi a passagem desse espírito enquanto encarnado aqui na sua reencarnação mais recente, né? Antes de que ele oferecesse por meio das mãos abençoadas do Chico a psicografia que nós estamos refletindo aqui hoje. É muito interessante entender essa trajetória, uma parte dela, né, porque é uma mini biografia aqui, para que a gente tenha mais proveito, né, na mensagem que vem a seguir, que inclusive dispensa comentários. É simplesmente uma leitura mesmo, gente. É um estudo muito simples, porque ela já fala diretamente aos nossos corações. Então, comecemos pela biografia do nosso querido Camilo Rodrigues Chaves. Mineiro, gente. Olha que beleza. E tem gente aqui do Eva que vai se identificar com algumas das obras deixadas aí, né, materializadas
né, com a cooperação desse espírito. Camilo Rodrigues Chaves destacou-se como figura marcante no espiritismo e na política de Minas Gerais. Sabe que dia que ele nasceu? 28 de julho. Oh, dia do seu É a aniversário. mesma idade minha. Mesma Uma idade. diferencinha de cento e poucos anos, porque ele nasceu no ano de 1884. 1884, dia 28 de julho, no povoado de Campo Belo da Prata, que hoje, gente, atualmente eu pesquisei aqui, Campina Verde, nas Minas Gerais. Então, o povo de Berlândia, Prata, Uberaba, né, são vizinhos aí de Campina Verde, né? Aos 9 anos de idade, seus pais, João Evangelista Rodrigues Chaves e Maria Matilde do Amaral Chaves, consentiram que o bispo de Goiás, gente, olha o meu Goiás aqui, ó, Dom Eduardo Duarte Silva, o levasse para Roma, onde seguiria a carreira eclesiástica, ingressando no Colégio Pio Latino-Americano. Formou-se na Universidade Gregoriana do Vaticano, diplomando-se doutor em Teologia, Filosofia, Ciências Naturais e Matemática. Antes de receber a ordem eclesiástica, resolveu retornar ao Brasil por sentir que não tinha vocação para o sacerdócio. Casou-se com Damartina Teixeira Chaves, com quem teve os filhos Hélio Chaves, Camilo Chaves Júnior e Fábio Teixeira Rodrigues Chaves. Detentor de vasta cultura humanística, falava corretamente as línguas, isso aqui, italiana, francesa e espanhola, conhecendo também o latim clássico e o grego antigo. Vai assuntando o padrão desse companheiro espiritual que está olhando para nós aí na fotografia que aparece para você agora. Ó. Foi ainda orador, poeta, escritor, jornalista, comerciante, fazendeiro e advogado. Sua primeira obra literária, Caiapônia, cujo subtítulo Romance da Terra e do Homem do Brasil Central, define-lhe o conteúdo. Teve uma acolhida notável no mundo intelectual. Foi vereador, deputado e também senador no antigo Congresso Mineiro, quando se dedicou, aos trabalhos na política, desfrutando um grande prestígio em todo o estado de Minas Gerais. Como deputado estadual, Andréia Lemes, povo de Uberlândia, escute isso aqui. Como deputado estadual, conseguiu para Uberlândia, no governo do então presidente do estado, Dr. Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, a criação do Ginásio Mineiro de Uberlândia, que tem prestado relevantes serviços nas áreas educacional e cultural. Desse estabelecimento de ensino, saíram diversos alunos que ocuparam cargos proeminentes, como governadores de Minas, governadores de Goiás, estudaram lá, deputados, médicos, advogados, engenheiros, odontólogos, industriais, comerciantes, prefeitos e vereadores. Levou ainda para Uberlândia a Fazenda Experimental da Semente. Foi professor no Liceu de Uberlândia e no Colégio Nossa Senhora das Lágrimas. Na Revolução de 1930, nosso querido Camilo Rodrigues Chaves foi escolhido como comandante-chefe das Forças Revolucionárias do Triângulo Mineiro, com grande atuação na defesa do território mineiro. Porém, Chaves resolveu abandonar a política para dedicar-se às letras e à divulgação da doutrina espírita, escrevendo o extraordinário romance histórico Semíramis, Rainha da Assíria e Babilônia. Nesta obra, em que resgata a memória da soberana que levou Babilônia ao pináculo, ao topo da glória, exibe numa linguagem amena e apurada a segurança de impecável trabalho de pesquisa, inspirado, quem sabe, pelo afloramento de antigas reminiscências, antigas lembranças, arquivadas nos escaninhos do subconsciente, essas memórias que nós trazemos de outras vidas. Camilo Chaves exerceu o mandato como presidente da União Espírita Mineira de 1945 até fevereiro de 1955. Nós já estivemos lá,
com atuação marcada pelo dinamismo e dedicação à doutrina espírita. Durante a sua gestão, foi iniciada a construção da atual sede da União Espírita Mineira, cuja inauguração se deu no dia 18 de abril de 1956 pelo seu sucessor na presidência da Federativa, o Dr. Badi Elias Cury. Também, por iniciativa sua, foi criado o Ginásio Espírita O Precursor, situado em Ponto Nobre de Belo Horizonte, educandário modelo que seria, no sonho do idealizador, o embrião da futura Universidade Espírita de Minas Gerais. Inaugurou também na União Espírita Mineira a assistência dentária e a farmácia homeopática, serviços gratuitos para milhares de necessitados. Fez circular com regularidade o jornal O Espírita Mineiro. Elaborou o novo estatuto, ampliou os departamentos da entidade, como, por exemplo, o Departamento Estadual da Mocidade Espírita e do Conselho Federativo Estadual, obedecidas às normas constantes do Pacto Áureo de Unificação. Promoveu o 2º Congresso Espírita Mineiro, quando foi aprovada a Declaração dos Princípios Espíritas. Além de presidente da União Espírita Mineira por 10 anos consecutivos, foi fundador do Cenáculo Espírita Tiago o Maior, presidente de honra do Centro Espírita Amor e Caridade, fundador da Sociedade de Amparo à Pobreza, mais conhecida como Sopa dos Pobres, e conselheiro, sócio e irmão benemérito de várias sociedades espíritas que lhe adotaram o nome. Sua desencarnação, aos 70 anos, guarda essa data aí, gente, em 3 de fevereiro de 1955, teve grande repercussão em toda Minas Gerais. A Academia Mineira de Letras e o Instituto Histórico e Geográfico, dos quais fazia parte, prestaram homenagens de pesar ao escritor intelectual de renome. A Assembleia Legislativa também o homenageou pela voz de vários deputados, tendo o governador do estado decretado luto oficial. E já finalizando, mensagens de sua autoria, recebidas até 1988 pela psicografia do médium Giva Teixeira de Oliveira, no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Campina Verde, Minas Gerais, foram reunidas no livro De Mãos Dadas, Caminhamos Juntos, produzido pela editora gráfica de Tuiutaba. A personalidade de homem público, cultor das letras e das atividades espirituais, fez de Camilo Chaves figura de saudosa memória, deixando marcos duradouros e inesquecíveis em todos os setores da vida humana. Nossa, então, esse é o companheiro bacana, espiritual que vai trazer a prosa dessa nossa reunião do Eva, dessa segunda-feira. Cantemos? Essa aqui vai ser uma homenagem a ele, hein? Você vê esses bichinhos hoje, que hoje está mais bichinho que ontem. Há uma luz brilhando além, vem de Deus e é do bem, que reluz em cada ser, que em si deixar crescer, vem iluminar consciências, consolar corações, renova nossa fé com a força da razão. Foi o amor que anunciou, fazei brilhar a vossa luz. Hoje sei que a verdade e a caridade nos conduz. Vem iluminar consciências,
corações, renova nossa fé com a força da razão. Luz, luz espírita, o Consolador, vem, vem ser meu guia, luz do meu Senhor, luz, luz espírita, o Consolador, vem, vem ser meu guia, luz do meu Senhor, luz, luz espírita, o Consolador, vem, vem ser meu guia, luz do meu Senhor. Pra você ver há quantos anos esse sujeito desceu à Terra com uma grande missão dessa. E aí hoje de manhã eu estava pensando, né, que ontem eu conversava aqui com o pessoal que estava aqui junto e falava que dificuldade é hoje a gente receber um espírito, às vezes num mundo assim meio conturbado. E quando eu vejo uma coisa dessa assim, ó, quantos espíritos não estão para reencarnar agora com grandes missões para nos auxiliar? Na fila. Na fila, né? Assim, incógnitos, vão nascer aí nos lares mais diversificados para continuar, para nos auxiliar, ajudar, trazer uma luz. Quem diria que esse espírito faria tanto, né? Quem diria que o menininho que nasceu como o Chico lá, esquecidinho lá, órfão, e não sei o que, seria essa grande personalidade? Jesus, né? Quando Jesus nasceu, então assim, nós temos que ter muita fé nesses espíritos que estão chegando e temos que fazer o contrário, incentivar mesmo, que sejam muito bem-vindos, porque quanta luz podem trazer, não é isso? Temos que lutar pela vida mais do que antes. Acho que nós nunca precisamos tanto de espíritos que têm o coração, o sentimento ativados pelo amor, né? Como o nosso Camilo Rodrigues Chaves. E se você quer se aprofundar mais, lembra que ele foi o fundador do jornal Espírita Mineiro? Essa mini biografia que nós compartilhamos aqui, nós retiramos exatamente do jornal Espírita Mineiro, da edição de número 272. Se eu não estou enganado, março, abril de 2003. Gente, no site da União Espírita Mineira tem todas as edições, desde a primeira até a mais recente, né? Muito interessante. E nessa edição aqui, lá na página 5, foi onde nós retiramos essa mini biografia aqui que nós compartilhamos aqui com vocês, né? E com certeza já valeu a nossa presença nesse Eva de hoje, né? Só de ter ouvido isso aqui já é um grande estímulo. Deixa eu te perguntar, você está com o som ambiente ou não? Como assim? Com o som do ambiente aqui agora? Não entendi. Você está captando o som ambiente? Tudo que aparece nos microfones, aqui no som, pega nesses microfones. Ah, porque tá uma beleza, né? Os passarinhos? É. Ah, isso é uma orquestra. Então, vamos adiante. Agora que nós já temos uma noção, né, de quem nessa encarnação que foi citada aqui é o Espírito que está trazendo a mensagem, fica mais fácil da gente ter um proveito maior ainda do recadinho.
Irmãos, diz ele. Aliás, não, antes disso, o Chico faz um comentário antes da mensagem. É bom que a gente também tenha acesso ao que o Chico falou, porque tem uma informação aqui muito importante. O Chico escreveu aqui, ó, na reunião da noite de 14 de abril de 1955, os benfeitores espirituais reservaram grata surpresa ao nosso grupo. Gente, o Chico sempre estava presente na União Espírita Mineira, né? Trazido por eles, veio até nós o espírito de nosso velho amigo e confrade, Dr. Camilo Rodrigues Chaves, que nós já comentamos agora, desencarnado em Belo Horizonte em 3 de fevereiro deste ano, que também faz parte da biografia lida agora há pouco. Ou seja, esse espírito desencarnou em 3 de fevereiro e no dia 14 de abril ele já foi oferecer essa psicografia. Então dá para ter uma ideia do nível do companheiro espiritual, né? Que em 2 meses e alguns dias, 2 meses e 10 dias, já estava à disposição para trazer essa mensagem que nós teremos acesso agora há pouco. Foi a primeira vez, disse o Chico, que tivemos o ensejo de observar um companheiro recém-desencarnado comunicar-se no plano material com tanto equilíbrio e segurança, e em tão pouco tempo. Dr. Camilo, valoroso lidador do Espiritismo, passou para a espiritualidade como presidente da União Espírita Mineira, casa máter de nossa doutrina e nosso Estado. E, controlando o médium, caracterizou-se plenamente diante de nós, não só pela mímica, pela gesticulação com que se fazia sentir, como também pela voz que lhe era peculiar. Então, aquelas comunicações mediúnicas, né, que o médium, como já viu, às vezes, do Divaldo Franco, quando dá espaço para o Dr. Bezerra de Menezes, né, que aquela voz ela se modifica, foi o que aconteceu com o Chico aqui. Além da voz muito parecida com a do espírito enquanto encarnado, porque os amigos ali reconheceram, ele gesticulava muito ao falar, e foi o mesmo que aconteceu durante a comunicação. A visita do querido companheiro foi realmente confortadora, e a sua palestra é de notável conteúdo para a nossa meditação. Então assim, a gente já segue direto para a comunicação agora do Dr. Camilo Chaves. Irmãos, diz ele, o condiscípulo temporariamente afastado da escola vem visitar-vos e agradecer as vibrações encorajadoras e amigas. Ó, gente, só essa frase aí dá um Eva. Eu perguntei para o dicionário assim, o que significa condiscípulo? E aí lá diz assim, ó, companheiro de estudos em um estabelecimento de ensino. Então sabe aquela turminha da sua época de escola? Eles estudavam, começava lá na primeira série, segunda, terceira, e eu, de vez em quando não repetia, ficava para trás, aí os outros iam seguindo. Condiscípulos. E ainda diz mais, especialmente do mesmo ano ou da mesma classe. Colega. Então ele se dirigiu àqueles amigos que estavam na reunião mediúnica ali como colegas, afastados temporariamente da escola. Só que ele não estava falando, se dizendo um condiscípulo do grupo escolar tal, do colégio não sei o quê, da escola isso. Ele estava falando dessa escola planetária chamada Terra. Olha que bacana isso. E que ele estava afastado temporariamente, ou seja, me aguardem que em breve estarei de volta aí com vocês, não é? Ou nos reencontraremos da banda de cá também, a gente não sabe, né? Enfim, ele veio ali para visitar, agradecer as vibrações que ele estava recebendo pelo seu desencarne, que estava ajudando bastante. A morte, diz ele, foi para mim benigna e rápida. No entanto, a desencarnação mental, propriamente considerada, continua para meu espírito. Foi daqui que nós tiramos o título do nosso evangelho. Desencarnação mental. A morte para ele foi de boa, tranquila, benigna, rápida, ó. Mas a desencarnação mental continua. Mesmo depois dos 2 meses, ele ainda continua no processo. Porque o homem, diz ele, não se desvencilha de chofre, ou seja, de repente, rapidamente, dos hábitos consuetudinários que lhe marcam a vida. Dos hábitos costumeiros, sabe? Difícil. Mesmo desencarnado, meu Deus do céu, eu gosto de comer feijão aqui, gente. Se eu chegar do lado de lá e não tiver feijão, não,
o trem vai ficar ruim porque eu vou ter dificuldade. Aí às vezes os companheiros espirituais, aí a gente já teve acesso a isso, quando há merecimento do espírito, eles arrumam um jeito de cozinhar um feijãozinho pro camarada da banda de lá. Sabe? Eu estou dando um exemplo. Agora você imagina tantos hábitos costumeiros que nós temos. Aí a nossa mente vinculada a esses hábitos não consegue desprender, desencarnar. Os deveres, as afeições, os projetos formados para o futuro constituem laços ao pensamento. A pessoa planejou tudo, deixou tudo arrumadinho, estava prestes àquela conquista tão sonhada, um esforço de uma encarnação inteira, de repente, puf! Acordou morto, desencarnou. Você acha que a mente desliga automaticamente como o corpo? E no caso dele, o desligamento do corpo físico foi rápido e tranquilo. Tem muitos que não são encaixados nesse exemplo, outros demoram muito até para desvincular do corpo físico, né? Mas nesse caso aqui, a grande complicação da parte dele foi desvincular os laços de pensamento. Ainda assim, disse ele, tenho comigo a bênção da fé, presidindo-me a gradativa liberação. Mais uma vez a fé entra no nosso assunto aqui, né? Até para que nós tenhamos condição de concluir a nossa desencarnação física e mental, a fé se faz importante. Vamos pensar? A gente vai ter que aprender com o depoimento desse espírito aqui para a gente se preparar para a hora que chegar o nosso momento, né? Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você com amor, ó Jesus, amigo. Sou feliz estar aqui. Vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas lições perdidas. Com Cristo em nossos corações e a humildade a cultivar, encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior. Pois nosso Pai hoje nos ensina, com seu exemplo de amor, a perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder, aconteça seja lá o que for. Cada dia que passar, uniremos nossos pensamentos
em favor do irmão que chora, do irmão que sofre, com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos. Completando não, né? Cantando e os espíritos aqui participando, conversando. E a maioria dos espíritos que está aqui conosco, né, alguns conversam conosco e dizem assim, que muitos deles continuam vivendo aqui, nesse lugar, que eles sabem que eles estão mortos fisicamente. Mas que isso aí é uma verdade, que eles estão aqui estudando para entender um pouco. Porque perderam o corpo, mas não perderam as saudades, o jeito, os hábitos, as coisas, que eles vão para lá, para cá fazendo as mesmas coisas. E que muitos deles, alguns dizem assim, eu não quero ir embora, eu não quero sair daqui, eu quero permanecer aqui. E outros acompanhando dizer, não, agora é outro lugar, outro aprendizado. Então assim, isso aí é verdade, confirmada, incontestável. Né? Aí você me pergunta, mas estão revoltados, estão gritando, estão brigando? Não, estão dizendo assim, nós moramos aqui. Olha que interessante. Mesmo sabendo que estão no seu corpo físico. Por isso o Chico falou que a palestra que aqui está representada na mensagem, né, é de notável conteúdo para a nossa meditação. É um comentário de Chico Xavier, gente, agora você imagina. Mas vamos adiante então, porque assim como esses irmãos que estão aqui conosco estão curiosos, né, e atentos para esse aprendizado, nós também estamos, né, gente? Porque são informações que agregam bastante, né? Tudo que a gente pode somar, que seja de bom, né? Nós precisamos aproveitar. Sinto-me, diz o Dr. Camilo, por enquanto, que é um estágio, é momentâneo, né? Na posição de convalescente inseguro, esperando recuperar-se. O convalescente é aquele que está saindo, né, às vezes pensando no doente, né, que está já caminhando para recuperar suas forças, né, suas energias ali. E assim ele estava se sentindo, né, 2 meses depois de ter desencarnado, uma morte tranquila, né, de boa, rápida, ele ainda estava se sentindo ali um pouco convalescente e inseguro, que é natural, né? Quando a gente encara o novo aí, você imagina a insegurança de um espírito que está num corpo de um bebezinho chegando aqui. Não deve ser muito diferente quando nós retornamos, né, para o mundo dos espíritos. Contudo, diz ele, já sei o bastante para afirmar-vos que neste outro lado da vida, a sobrevivência é tal qual pressentimos na Terra. Ou seja, não muda muito. É o que esses companheiros espirituais estão dizendo ali, ó, a gente está por aqui. O que vocês estão fazendo desse outro lado da vida, nós estamos fazendo do lado de cá.
da vida. Mas, diz ele, nem todas as situações se desdobram aqui segundo imaginamos. Por mais que haja uma semelhança, tem uns trem diferentes. Opa, isso aí é bom, eu tô interessado em saber dessas informações, né? Ele diz, a experiência continua, sem saltos. O homem se prolonga, sem alterar-se de imprevisto. Gente, isso aqui é um recado muito interessante, porque muita gente imagina, e é uma decepção muito grande, porque olha, eu vou ter que enfrentar isso aqui mesmo, porque estou passando por isso, né, tá doendo demais, eu não sei o que, mas quando morreu, descansou. A experiência continua sem saltos, o homem se prolonga sem alterar-se de improviso. Na maioria dos casos, não muda muita coisa não, hein? Tanto é que muitos nem percebem. Imaginam que continuam, inclusive, ocupando a vestimenta carnal. A matéria, pega aí, belisca aí, vê se você não está sonhando. A matéria rarefaz-se e de algum modo se modifica, sustentando, porém, as características que lhe são próprias. Olha quanta informação tem. A matéria rarefaz-se. O que é algo rarefeito? É algo que, de acordo com o dicionário, diminui a sua densidade. Tem alguma coisa que é mais densa, ela fica mais rarefeita, ela se rarefaz, né? Ele não disse que a matéria se desfaz. Ele não está se referindo ao corpo físico, porque o corpo físico já foi armazenado num local adequado lá, que provavelmente foi um cemitério. Ou um crematório, não sei. Foi encaminhado. Ele está falando de uma outra matéria. Aqui a gente entende, por isso que é interessante quando ele disse aqui, ó, do outro lado da vida. Eu uso muito a expressão, no plano material, no plano espiritual. A gente precisa entender que o plano espiritual, ele tem muito de material ainda, nessas dimensões que nós nos encontramos aqui. Entende isso? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, o plano espiritual é algo divino, maravilhoso, já lá na frente. São outros estágios ainda. Por enquanto, tem muita matéria. O corpo perispiritual, gente, é matéria. Por isso que nós sustentamos características que nos são próprias. Porque, por exemplo, a cada órgão físico, há um órgão correspondente perispiritual. Por isso que muitas vezes irmãos nossos não percebem que desencarnaram, porque eles continuam sentindo, percebendo? Minhas mãos estão aqui, as pernas, eu estou sentindo as batidas do meu coração, sinto fome, sinto frio, sinto calor. Muita atenção nisso aqui, hein? Vamos um pouquinho mais à frente. E o túmulo? Gente do céu, isso aqui é um negócio interessante, hein? E o túmulo é apenas transposição de plano em que a nossa consciência encontra a si mesma sem qualquer fantasia. É um choque, né? É um choque para muitos. Porque é como se, não totalmente, né, gente? Porque nós não estamos preparados, mas é como se fosse retirado o véu. E é um véu que é retirado, às vezes a gente pensa assim, retirou o véu, eu vou enxergar mais lá, não. Esse véu que ele se refere aqui, quando ele é retirado, ele é um véu que é retirado dos olhos que enxergam para dentro. Nós vamos começar a nos perceber melhor sem qualquer fantasia. Compreendo assim, diz ele, agora, com mais clareza, a função do Espiritismo como o Instituto Mundial de Educação Renovadora de Almas. Ele certamente teve bastante facilidade nessas interpretações aqui, no momento mais conturbado, que é o momento ali do desencarne. Por quê? Porque teve acesso ao Espiritismo, se educou, renovou a alma nesse Instituto Mundial que o Espiritismo representa.
E olha só nós aqui, que privilégio que nós temos, não é? Junto ao qual precisamos empenhar interesse e energia. Você que está aqui acompanhando Eva agora. Ah, moleque, eu não sou espírita. Gente, você acha que Kardec estava preocupado em evangelizar espíritas? Os próprios companheiros já disseram isso. Não. Jesus fundou religião, Jesus fundou espiritismo. Ele está preocupado se você é espírita? Não, vamos ali fazer para os espíritas, para os católicos, para os evangélicos, para os budistas e assim por diante. Não. O propósito é de evangelização de espíritos. Então não importa qual a procedência religiosa sua. Se você está aqui agora tendo acesso a essas informações, nós precisamos empenhar interesse e energia para difundir isso a nível mundial. Olha só, como? Fazendo com que isso chegue nas pessoas que fazem parte do seu dia a dia. Não vale, diz o Dr. Camilo, tomar a doutrina a serviço nosso, quando é nossa obrigação viver a serviço dela. Entende agora por que eu fiz questão de lá no início trazer a biografia dele? Porque o que ele está dizendo, ele fez. Ele não está aqui simplesmente falando assim, ó, bebam dessa água porque eu ouvi falar que a água é boa. Não, ele está falando assim, ó, bebe dessa água porque eu bebi. Eu saciei a minha sede com ela. Escravizá-la à doutrina dos espíritos, às vantagens particulares, nos caprichos e paixões da luta terrestre, é acrescer compromissos e débitos, adiando a nossa própria emancipação. Então vamos pensar nisso, né? Para que nós não caiamos nesse erro. Porque diz que nós não regredimos, não é? Em termos espirituais de ascensão. Mas nós podemos retornar para casa, para o outro lado da vida, né? Mais endividados do que quando nós entramos, mais comprometidos do que quando nós entramos, quando nós utilizamos inadequadamente as ferramentas, os instrumentos que temos à disposição. E a doutrina espírita é um destes instrumentos, dessas ferramentas importantíssimas, né? Para essa questão do reequilíbrio, inclusive, do planeta, que está precisando. Cantemos, por gentileza. Estou aqui e sei que tu me amas, Senhor. Venho pedir a paz que eu sonhei. Pensei viver sem ti, me enganei, Senhor. Mas sei que eu serei novamente feliz. Eu te encontrei e agora eu saberei caminhar. Não temerei se à noite eu me cansar. Esperarei o sol do amanhã brilhar. Contigo eu estarei, quero um dia chegar. Eu te encontrei e agora eu saberei caminhar. Não temerei, não mais temerei. Se à noite eu me cansar, não vou me
esperarei o sol do amanhã brilhar. Vai brilhar, contigo eu estarei. Quero um dia chegar. Aqui tem uma mangueira, né? À nossa frente, maravilhosa. Aí eu fico aqui olhando, observando, cada hora descobrindo um brotinho novo. Aí o espírito chegou aqui e falou assim: faz umas fotografias aí. Eu vou postar, viu? O que saiu aqui? A gente não vê assim, ó. No olho desse olho aqui não vê. Mas na foto deu pra ver. Aguardemos. Aguardemos. A curiosidade aí, né? Como é que você vai tirar uma foto, né? Eu vou até pôr uma aqui para você ver. Pode ir fazendo aí. Então, o Dr. Camilo Chaves está nos apresentando aqui uma fotografia do lado de lá da vida. Eita, bonito, hein? É, são várias. Olha. E olha para ali ver se você vê isso. Olha. Aguardem. Olha aqui. Tá quase materializando. Você não exagera não, menina. Senão o povo vai ficar curioso demais dar conta, depois aí pronto. Podemos seguir? Podemos. Então, gente, já que nós estamos falando das fotos aqui, nós pensamos dessa forma, né? Esse companheiro espiritual que está trazendo pra gente um retrato, né, da experiência dele, que com certeza já inclusive confirmada por alguns dos irmãos que acompanham aqui o momento que nós estamos gravando aqui nessa segunda-feira, né, 23 de janeiro, que é desse jeito que ele está falando aqui, que ele não está inventando nada não, viu? E tudo com base também naquilo que Kardec codificou e em inúmeras outras mensagens trazidas por Chico Xavier. Sem a cápsula física, nome bonito, né? Para falar desse corpício. Sem a cápsula física, nossa penetração na verdade é mais íntima e a rigor mais verdadeira. Lógico, gente, o corpo ele inibe muita coisa, né? Tanto é que muitos o consideram uma verdadeira prisão, não é? Então, sem o corpo físico, a gente tem uma penetração maior na verdade, exatamente por causa daquela retirada do véu em que nós conseguimos nos perceber melhor, né, de uma forma mais verdadeira. Daí, o motivo de nos doerem fundo as faltas de omissão. Tempo perdido, oportunidade perdida de fazer aquilo que tinha que ser feito. Nos omitimos, fizemos vista grossa, né, passamos, viramos a cara. A gente sabia que tinha que fazer, veio aquela intuição, eu preciso colaborar, assim, 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 eu deixo de colaborar. E quando a gente está sem a cápsula física, né, dói. Eita! Porque todos, diz ele, trazemos para cá, para o outro lado da vida, a preocupação de não haver feito pelo bem tudo aquilo que poderíamos ter realizado no transcurso de nossa permanência no corpo. Reproduzindo aqui, falas que o Chico repetiu ao longo da sua encarnação, né? E tantos outros médiums também receberam isso, né? Olha, o maior arrependimento dos companheiros, né, que desencarnam é em relação ao tempo perdido. Então vem mais um aqui para dizer para nós, aproveitemos a oportunidade em que nós ainda permanecemos nesse corpo físico. Não nos iludamos, diz ele. Prepara o print aí agora para o complemento dessa frase. Exercer a caridade vulgar, com todo respeito, viu? Alimentando os famintos, agasalhando os nus, é simples dever nosso
em nossas novas noções de solidariedade e justiça. Gente, tipo assim, isso, para nós que já chegamos nesse nível de consciência, noção, não é mais do que obrigação a realização da caridade material. Obrigação. E não nos esqueçamos, continua o Dr. Camilo, de que a caridade real será sempre iluminar o espírito humano para que o espírito humano se conheça e ajude a si próprio. As roupas, os alimentos, muito importantes. Mas quando essas atitudes, né, são somadas ao nosso processo de autoiluminação, aí é extraordinário, porque onde nós estivermos, a nossa luz ela vai ser compartilhada. Nós não vamos ficar debaixo da cama, né, debaixo do lençol aí, escondidos. E onde que está essa grande luz, gente? Quando ele fala da desencarnação mental, e a gente está usando várias figuras aí, considerando a mente nesse ambiente físico aqui da nossa cabeça, do nosso cérebro, isso é uma força de expressão, é uma forma que a gente entende hoje. Eu não estou aqui afirmando que é aí que se encontra o CEP da mente, né? O endereço da mente. Não quer dizer isso. Tá? Esse é só um entendimento que nós temos, porque se a mente está lá no espírito, o espírito não tem essa forma do corpo humano, apesar que o perispírito sim, mas o perispírito não é nada mais do que um outro corpo semimaterial, um pouco menos denso do que o nosso corpo físico, tá certo? Então, concluindo, né, já caminhando para o fechamento aqui da mensagem do nosso Dr. Camilo Rodrigues Chaves. Oxalá, diz ele, né, queira Deus, tomara, né, porque é uma expressão mais ou menos assim, possais ver mais longe que nós, os companheiros que vos precederam na grande viagem, atendendo ao serviço primordial que nos desafia. Então, mais uma vez, lembra da biografia dele. Se você chegou agora e não acompanhou, eu sugiro que você retorne depois, lá no início dessa transmissão, e acompanhe a biografia desse espírito que assina a mensagem dessa noite. Porque ele está desejando que nós possamos enxergar mais longe do que ele enxergou. É difícil. Mas não impossível. E principalmente quando a gente tem essa orientação. Não foi, eu acho que você comentou alguma coisa ontem em determinado assunto, você falou assim, olha, a pessoa está passando agora pelo que eu passei. Só que quando eu passei, eu não tinha as informações que hoje eu, por exemplo, posso dar a ela, né, para colaborar com a sua experiência. Então, para ela, independente das situações, né, não serem idênticas, mas são semelhantes, pode ser, se ela quiser, mais fácil superar do que para você, porque tem a sua base, a sua orientação. A mesma coisa para nós, como nós estamos recebendo essas informações, nós temos todas as condições de facilitarmos a nossa própria viagem para esse outro lado aí, atendendo às coisas básicas, aos serviços primordiais que nos desafiam. É tempo ainda de dar uma repensar. Eu falei assim, o que eu estou fazendo? Eu falei assim, gente, ele que fez isso, isso, isso e isso. Está me dizendo isso, mais aquilo. Então eu que estou fazendo assim, eu posso ajustar para isso, isso e aquilo outro e já seguir e sair lá na frente. Sem a assimilação dos nossos postulados, vamos lá, sem assimilação, sem a prática, sem a fazeção, sem exercitar os nossos postulados, ou seja, os nossos pedidos, as nossas súplicas, a gente reza e pede e implora, né? Sem colocar isso em prática de maneira intensiva, utilizando consciência e coração, razão e sentimento, intelectualidade, né? E as nossas emoções, raciocínio e sentimento, falecer-nos-á o discernimento. O
que adianta? Você recebe um monte de coisa, você pede, você suplica tal, mas você não pratica aquilo. Você não tem discernimento. Você não sabe separar isso aqui é bom, isso aqui não é isso aqui é assim. É o aprendizado pela tentativa, acertos e erro. O gênio é alguém que responde rápido porque ele já fez tanto, já acertou tanto, já errou tanto, que quando chega um desafio na frente dele, ele bate o olho assim e fala assim. Rapidamente o cérebro dele processa. Então assim, faça assim. Pronto, já deu certo. A prática, gente, é que faz o monge. O ditado é antigo, mas é válido. Porque senão vai faltar discernimento, vai faltar essa capacidade, né, de separar uma coisa da outra. E ele vai seguindo o raciocínio. Sem discernimento, fugiremos à responsabilidade. Sem responsabilidade, não teremos elevação moral. Eu não sei separar se isso aqui é bom ou é ruim, se é justo ou injusto, é digno ou não digno, indigno. Eu não tenho responsabilidade, eu toco a vida do jeito que está para ver como é que fica. E isso vai literalmente amarrar, algemar a minha elevação moral. E sem elevação moral, o fenômeno espírita, não obstante, ou seja, apesar da sua legitimidade, será estagnação no primitivismo. Então, um ditado que o povo fala assim, ó, fulano tem uma Ferrari na garagem e anda de a pé. Já escutou isso? Tirando as questões materiais, mas utilizando a mesma analogia, o que é essa doutrina espírita, esse fenômeno espírita? É a Ferrari para nós que caminhamos de a pé. Você está entendendo? Então, o que é necessário? Praticar os nossos postulados. Com essa prática, nós vamos melhorando o nosso discernimento. Com o discernimento equilibrado, a gente vai conseguindo avançar do ponto de vista moral. E avançando moralmente, nós vamos nos afastando desse precipício da estagnação do primitivismo. Porque, gente, nós estamos muito mais perto do bicho das cavernas, do homem das cavernas, do que do homem integral dos anjos. E tem muitos de nós que não estamos muito dispostos a sair dentro da caverna, não. A idade da pedra já passou fazem... Cadê a assessoria aí? Quantos milhões de anos aí nós já afastamos da idade da pedra? Mas não acabará as pedras, né? A gente continua tacando pedra. Procuremos Jesus. Mais uma vez, os Espíritos chegam lá no finalzinho e falam assim, ó, agora, me esquece um pouquinho aqui e observa o Cristo. Procuremos Jesus afeiçoando-nos a Ele, para que os nossos irmãos de senda evolutiva e de atividade regeneradora o encontrem conosco. Uma vez, um espírito falou assim, olha, sabe por que o povo queria ficar tão perto do Chico? Porque eles sentiam no Chico a energia de Jesus. Olha o que esse espírito está falando. Afeiçoemo-nos a Jesus, para que os nossos irmãos de caminhada evolutiva e de atividade regeneradora o encontrem conosco. Eu não vou ser Jesus. Esse não é o propósito. Jesus é Jesus, eu sou eu, ela é ela e assim por diante. Você é você. Mas nós podemos permitir que Ele se manifeste por meio de nós, cumprindo as suas recomendações do seu Evangelho. As pessoas vão se aproximar da gente, muitas delas, até de forma exagerada, querendo até encostar. O Chico sofria com isso. Às vezes a cabeça dele, ele põe uma peruquinha aqui até para proteger. O couro cabeludo aqui, ó, que não tinha mais, estava desprovido dos fios, né? Porque as pessoas batiam, queriam pegar, e aquilo às vezes até machucava. O exagero nossos, né? Os nossos exageros ainda são meio acima do tolerável, né? Mas, qual a origem disso? Muitas vezes é porque ali estavam percebendo a energia do Cristo. Não é fantástico isso, gente? Então,
agradecendo aí Chico Xavier, né, pela psicografia no livro Instruções Psicofônicas, a Dr. Camilo Rodrigues Chaves pela colaboração. Ele encerra falando assim, ó: esta, meus amigos, por agora, é a nossa tarefa maior. Ponto. Esse foi o tema desencarnação mental. Pensemos. Pois é. E cantemos, por gentileza. Agora você pode colocar aqui esse quadro que está de cabeça para baixo, para ilustrar essa canção. Senhor, tu és meu guia, meu sol, meu céu, meu Pai, a luz que brilha em meu coração, és paz, amor, unção. Agora não há mais tempo de sustentar ilusões. Na porta estreita a consolação, justiça, perdão. A nova era vem plena de luz, é tempo de redenção. Jesus semeando o evangelho de amor, acalma o pranto e a dor. Senhor, tu és meu guia, meu sol, meu céu, meu Pai, a luz que brilha em meu coração, és paz, amor, unção, és paz, amor, unção. Obrigada, Jesus, por tanto amor, por tanta dedicação a toda a humanidade. Obrigada por esses benfeitores que vêm nos ensinar, vêm nos explicar, mesmo depois da vida corpórea, que continuamos a existir e que é de inteira responsabilidade nossa o que fizermos da nossa vida e o que, com as nossas atitudes, se refletir na vida dos outros. Este nosso companheiro, Camilo, fazendo tanto bem a todos nós, encarnado e desencarnado, vem nos dar esse exemplo de devotamento, de abnegação e de serviço, terminando a lição dizendo:
busquemos Jesus. E é a Ti, Senhor, que entregamos as nossas esperanças, para que o Senhor possa aquecê-las em nós, encorajando-nos a nos melhorarmos dia após dia e oferecermos de nós o nosso discernimento, a nossa responsabilidade, a nossa competência em favor daqueles que ainda cegos, mancos, coxos, andam pelo caminho das trevas. Muito obrigada, Senhor, por esses momentos de paz, de luz. Obrigada aos espíritos amigos que aqui se encontram, como aqueles que estão aqui participando conosco, aprendendo também e nos ensinando também, nos dando exemplos vivos, concretos, que todos possam receber a luz do Teu amor e assim continuarmos acreditando na evolução moral que nos mostrará o caminho da luz, da eternidade, do progresso que todos havemos de alcançar. Muito obrigada, Senhor. Que as nossas águas sejam fluidificadas, os nossos lares abençoados, as nossas mentes higienizadas e a nossa esperança erguida. Que assim seja. Muito bem. Que bonito. Ficou bonito. É isso aí, gente. Vocês acharam que eu tinha ido embora, né? Você ficou escondidinho aí, né? Ai, ai. Então vamos mandar o nosso beijo agora. Lembrando que amanhã tem mais, hein? Deixa me ver aqui. Mãos limpas. Esse tema é interessante, gente. Esse vem, se eu não me engano, do Caminho, Verdade e Vida. Tenho certeza que vai fazer muito sentido aí para todos nós, viu? Essa tela aqui se chama Jardim da Alegria. Você está anotando isso? Eu não. Ajuda a lembrar aí, Jardim gente. da Alegria, e vai ter uma mensagem nela. Jardim da Alegria. É. Podemos mandar beijo? Podemos mandar beijos. Então, lá vai o beijo com o Jardim da Alegria, que ele faça presença, perfume e leveza no seu coração. Vamos lá? E no coração dos que estão aqui. Muito obrigada a todos, né? Por estarem aqui conosco. Lá vai o beijo. Beijo para os que estão aqui também, hein? Pega que é seu. Lá vai. Vai com Deus, um beijinho. Abençoando a todos. E até amanhã. Tchau.